Olá, eu sou Marcelo Catayama, instrutor de treinamentos do NutriSer, e eu gostaria de parabenizar você por estar assim, fazendo parte desse grupo seleto de pessoas que está comprometido com o sucesso e felicidade do seu filho adolescente. Nesse vídeo eu vou falar sobre o MAPAS, o nosso treinamento para adolescentes, que surgiu como uma evolução natural do ser você, associado à nossa experiência no contato com os adolescentes e com os pais, compartilhando e percebendo como é que são as suas angústias, os sofrimentos e as dúvidas, tanto dos adolescentes como dos pais. Nós estamos vivendo um momento agora onde a comunicação toda está seguindo para uma plataforma digital. E isso traz novos desafios, isso vem trazendo novos desafios, porque a forma de se comunicar entre as pessoas está mudando. E o adolescente, ele passa por um momento de vida onde uma série de dúvidas começam a acontecer, e principalmente nesses desafios da comunicação entre eles adolescentes e entre os adolescentes e os pais. Porque muitas vezes não são só as palavras que faltam para o adolescente, mas também falta um canal de comunicação mais aberto entre os adolescentes e os pais, para que ambos possam discutir e rever, de repente, até algumas crenças limitantes que surgem no meio do caminho, que é um processo natural da adolescência. E é muito interessante perceber que quando você trabalha junto com o adolescente, esse canal de comunicação e essas crenças limitantes, o resultado é algo assim fantástico, porque eles passam pelo processo, por esse período da adolescência, de uma forma muito mais leve, com mais foco, com mais determinação e sabendo onde eles querem chegar na vida adulta. Eu lembro muito bem de um caso de uma menina que eu ainda acompanho, que eu conheci quando ela tinha 12 anos e ela veio fazer o treinamento para adolescentes. E naquela época, ela tinha um quadro de depressão, sinais de depressão, iniciando um quadro de anorexia, uma autoestima muito baixa. Era uma menina de uma família muito humilde e tinha um contato muito ruim com os pais, porque os pais estavam sempre trabalhando e a irmã mais velha dela, já entrando no início da idade adulta, não tinha muito tempo e nem vontade de conversar e de estar junto com ela. E foi muito legal perceber que quando ela começou a melhorar a sua comunicação, se entender um pouco melhor, perceber um pouco melhor como é que ela funcionava aqui, nos seus pensamentos, nas suas crenças, e aprendeu a lidar um pouco melhor com a emoção, naturalmente ela foi tendo resultados melhores. E eu pude acompanhar essa menina durante esse período todo. A última vez que eu tive com ela tem mais ou menos uns 6 meses, agora ela está com 15 anos, 15 para 16 anos, e foi muito interessante, está sendo muito interessante perceber o quanto que a autoestima dela vem melhorando, a forma dela se comunicar com os pais não mudaram, mas ela mudou a forma de se comunicar com os pais, com a irmã, tudo isso vem mudando, vem melhorando, e agora ela tem um objetivo claro, e nas palavras dela mesmo, estudar ficou mais fácil porque agora ficou fácil, tem um propósito claro para estudar. E ela definiu recentemente que quer fazer, o que ela quer fazer na área profissional, ela quer fazer seguindo a carreira de psicologia. Então esse é um exemplo de quando nós vamos trabalhando com o adolescente, comunicação, algumas crenças limitantes e ampliando esse canal com os pais, os resultados são assim fantásticos e no espaço de tempo bastante curto. E nós precisamos lembrar que na adolescência é um período onde existem muitas escolhas importantes que nós precisamos fazer. Por exemplo, qual vai ser a faculdade que eu vou fazer, minha escolha profissional, eu preciso escolher qual vai ser a roupa que eu vou sair na balada, eu preciso escolher a cor da unha que a menina vai pintar na semana que vem. Todas essas escolhas têm o mesmo grau de importância e elas precisam ser feitas ali, naquele instante, no mesmo grau de urgência. Associado a isso, existe uma série de transformações do corpo que acontecem dos 12 aos 17 anos, tanto para os meninos quanto para as meninas. E isso gera um monte de emoção, um monte de sentimentos novos, que às vezes o adolescente não aprendeu ainda direito como lidar. Até nós adultos não temos às vezes não sabemos exatamente como lidar. E na adolescência isso tudo fica muito intensificado. Agora, nesse cenário todo, você tem ideia de como é que o seu filho adolescente se sente, o que ele pensa, quais são as dúvidas dele, quais são as angústias dele? Você gostaria de saber um pouquinho mais o que se passa na cabeça dele? Quer ver? Faz esse exercício comigo, conforme você vai assistindo o vídeo mesmo. Você consegue se lembrar de você, adolescente, aos 13, 14, 15 anos? Quais eram as suas dúvidas, as suas angústias, os seus pensamentos naquela época? E como é que eram os seus pais em relação a você
adolescente naquela época, principalmente em situações de conflito? Como é que eles agiam? Como é que era o seu pai? Talvez mais autoritário, talvez mais duro? Como é que era a sua mãe? Talvez mais superprotetora ou condescendente, ou vice-versa? Cada família tem a sua estrutura. Como é que era isso na sua adolescência? Agora, procure se lembrar de um momento recente na sua vida adulta em que você teve alguma conversa com o seu filho sobre algum tema difícil, ou uma tentativa de conversa sobre um tema difícil, porque às vezes nós até tentamos conversar, mas às vezes do lado de lá o adolescente não está aberto para isso. Lembra dessa situação que aconteceu agora, recente, nas últimas semanas, no último mês, sei lá. Se você pudesse, nessa situação, vestir a pele do seu filho, entrar na cabeça dele usando todo o sistema de crenças que ele tem, olhando o mundo a partir da experiência dele, do seu filho ou da sua filha, de 13, 14, 15 anos, não importa. Como é que você veria essa situação? E como é que você veria aqueles pais, que é você? Quais são os pensamentos que, se você pudesse entrar na cabeça dele, ele teria em relação a ele mesmo e em relação a você na figura de pai? Como é que ficaria os sentimentos? Quais seriam os sentimentos envolvidos ali? Você consegue imaginar? E como é que, na pele desse adolescente ainda, você gostaria de ser tratado? Quais são as dúvidas que você gostaria de ter respondido ou de ter um canal de comunicação um pouquinho melhor para poder esclarecer? Quais foram as respostas que lhe vieram à mente agora? Deu para perceber um pouquinho como é que parece que esse seu filho adolescente está vivendo? Perceba que essas são algumas possíveis respostas e esse é um exercício muito legal de fazer. Quando eu quero saber o ponto de vista do outro, muitas vezes eu preciso me despir dos meus conceitos, das minhas crenças e realmente sentir como se eu pudesse entrar dentro da cabeça do outro usando a estrutura de crenças e valores do outro. Quer seja do seu filho adolescente, quer seja do seu parceiro, da sua parceira, quer seja de um companheiro dos negócios. Toda vez que você quiser imaginar um pouquinho como é que o outro está se sentindo, faça esse exercício. Dispa-se das suas crenças e imagine que você pode realmente vestir a pele, os sapatos do outro. E talvez você se surpreenda com algumas dessas respostas. Porque isso está fazendo com que você consiga perceber um pouquinho mais, fragmentos um pouquinho maiores da realidade. Agora, como é que seria se o seu filho ou filha adolescente soubesse se comunicar um pouco melhor? Entre eles, adolescentes, e com você, pai. Como é que seria se ele tivesse metas traçadas, um objetivo claro, um direcionamento de carreira? Como é que seria se ele pudesse aprender a lidar um pouco melhor com as emoções dele e também com as suas emoções como pai? Como é que seria o futuro desse adolescente se a partir de agora ele já puder ter esse direcionamento, puder ter essas ferramentas à disposição? E foi a partir daí que nós criamos o Mapas. E no Mapas nós temos alguns objetivos, algumas ferramentas que nós vamos colocar para os adolescentes e alguns objetivos. O primeiro deles é trazer ferramentas para que esse adolescente consiga se comunicar melhor entre eles adolescentes, com os professores e eles com os pais. Porque quando o adolescente consegue se comunicar melhor, fica um pouco mais fácil de repente alinhar algumas expectativas, fica mais fácil de repente trazer de uma forma mais clara quais são os desejos, quais são as necessidades de cada um, e abrir um espaço para que essa comunicação aconteça. Um outro ponto muito importante do Mapas, nós vamos trabalhar não com uma orientação vocacional, mas sim dicas de como é que ele pode estabelecer com mais clareza esse percurso profissional, a sua carreira. Nós vamos construir com o adolescente também um projeto de vida, olhando para o curto prazo e para o médio prazo. E no Mapas, o adolescente também vai aprender a lidar um pouquinho melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos, entender para que serve cada emoção, para que serve cada sentimento. Porque quando ele tem clareza disso,
sentir qualquer coisa que seja fica um pouco mais ok. E o julgamento que nós fazemos a respeito dos sentimentos também pode mudar para algo mais produtivo. E tudo isso construído a partir da jornada do eu-herói, que é uma teoria de Joseph Campbell mostrando a trajetória dos grandes heróis, dos mitos e dos grandes heróis. E quando o adolescente percebe que ele também está numa jornada heróica e que existe uma grande conquista e depois um retorno, fica mais fácil para ele perceber os porquês de uma série de coisas que ele precisa resolver no dia a dia. E na minha experiência pessoal, na minha história de vida, eu comecei aos 14 anos fazendo cursos com programação neurolinguística para adolescentes, e isso facilitou muito eu enfrentar uma série de desafios e facilitou muito com que eu chegasse e atingisse os objetivos, os resultados que eu tenho hoje. Então, eu sinto que é fundamental começar cedo. Isso evita uma série de outras encrencas que os adolescentes e os adultos têm quando você começa logo, começa cedo na adolescência, a se conhecer um pouquinho melhor, conhecer um pouco mais como é que ele adolescente, quando ele adolescente aprender a se conhecer um pouquinho mais como é que ele funciona. Então, se você ficou interessado, se você sente que isso vale a pena, entre em contato com a gente, tem o telefone aqui do Núcleo, do escritório do Núcleo, tem a página no Facebook, por e-mail, pelo site, enfim, entre em contato conosco para que nós possamos trazer outros detalhes, esclarecer eventuais dúvidas e para que o seu filho ou filha adolescente possa ter essa oportunidade de crescimento de uma forma assim muito rápida e muito divertida. E se você quer saber o que significa MAPAS, MAPAS significa mães, adolescentes e pais aprendendo sempre, que essa é a jornada que nós temos durante esse período. E por hoje é só, espero você lá, um grande abraço.